Boa noite. Boa noite, vereador Cleito. Boa noite, vereador Marquinhos. Com a graça de Deus, às 18h20, declaro aberto audiência pública para discutir, a primeira audiência pública para discutir o projeto 19/26. Disponha sobre a diretriz para elaborar o Executivo a Lei Orçamentária de 2027 e dará providência realizada em dia 17 de junho de 2026. Solicito o secretário que leia a matéria. Boa noite a todos e a todas, senhor presidente, Fábio, vereador Cleito. Prefeitura do município de Jandira, ofício 144/2026, gabinete, mensagem de lei. Senhor presidente, senhores vereadores, tem o presente projeto de lei a finalidade de encaminhar o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2027 e da outras providências. Em cumprimento ao artigo número 65, inciso 2 da Constituição Federal e o artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei número 101, de 4 de maio de 2000. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, tem como objetivo esclarecer as diretrizes, prioridades e metas da administração, orientando a elaboração da proposta orçamentária de cada exercício financeiro, formado pelo orçamento fiscal e da Seguridade Social, compatibilizando as políticas, objetivos e metas estabelecidos no plano plurianual e ações previstas nos orçamentos para sua consecução, promovendo em prazo compatível um debate sobre a ligação e adequação entre as receitas e despesas públicas e as prioridades orçamentárias. Com isso, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o próximo exercício de 2027, atendendo às novas exigências contida na Lei de Responsabilidade Fiscal, será apresentado os anexos de metas fiscais para as receitas, despesas, resultado primário, montante da dívida pública para os 3 exercícios seguintes, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário, princípio fundamental das finanças públicas. Para cálculo dos valores constantes e correntes foram utilizadas as seguintes metodologias: a perspectiva global de inflação média para 2026, de acordo com o valor estabelecido com a meta anual pelo Conselho Monetário Nacional, sendo adotado como taxa de inflação média para os exercícios de 2026, 27, 28 e 29, percentuais de 3,68, 3,97, 3,65 e 3,51, respectivamente. Média do índice de inflação dos anos de 2024 e 2025 se referem ao IPCA, índice de preços ao consumidor amplo do IBGE, adotado crescimento real em 2027 de 1,80%. Para melhor visualização, destacamos as tabelas abaixo. Por fim, esperando que esse projeto permita uma discussão democrática entre Executivo e Legislativo, é que submetemos a Vossa Excelência o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2027. Lembrando que o mesmo deverá ser devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Valho-me do ensejo para reiterar a Vossa Excelência os meus protestos de estima e consideração. Henri Rajime Sato, prefeito municipal, Silvair Soares de Brito, presidente da Câmara Municipal. Projeto de lei 19/26. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2027 e da outras providências. Henri Rajime Sato, prefeito do município de Jandira, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1. Estabelece lei nos termos do artigo 165, inciso 2 da Constituição Federal, as diretrizes e orientações para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual e dispõe sobre as alterações na legislação tributária. Parágrafo único. Além das normas a que se refere o caput, esta lei
dispõe sobre a autorização para aumento das despesas com pessoal de que trata o artigo 169, inciso 1 da Constituição, e sobre as exigências contidas na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Capítulo 2. Das metas e prioridades da administração municipal. As metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2027 são especificadas nos anexos de metas e prioridades integrantes dessa lei, as quais têm precedência na alocação de recursos na lei orçamentária, não se constituindo em limite à programação de despesa. Parágrafo único. As metas e prioridades de que trata este artigo considerar-se-ão modificadas por leis posteriores, inclusive pela lei orçamentária e pelos créditos adicionais abertos pelo Poder Executivo. Capítulo 3. Das metas fiscais. As metas de resultados fiscais do município para o exercício de 2027 são estabelecidas no anexo de metas fiscais integrante desta lei, desdobrado em tabela 1, metas anuais. Tabela 2, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Tabela 3, metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Tabela 4, evolução do patrimônio líquido. Tabela 5, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Tabela 6, avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS. Tabela 6.1, projeção atuarial do RPPS, fundo em capitalização. Tabela 7, estimativa e compreensão da renúncia de receita. Tabela 8, margem de expressão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Inciso 1º, a lei orçamentária para 2027 poderá conter anexos revisados e atualizados no todo ou em parte das tabelas de resultados fiscais de que trata neste artigo. Inciso 2, o anexo da lei orçamentária anual de que trata o artigo 5 da lei complementar número 101 de 2000 será elaborado contemplando as eventuais alterações previstas no inciso 1 deste artigo. Artigo 4. Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no anexo de riscos fiscais integrantes desta lei, detalhado no demonstrativo de riscos fiscais e providências, no qual informadas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo, caso venham a se concretizar. A lei orçamentária conterá reserva de contingência para atender a possíveis passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisará ser utilizada no todo ou em parte para sua finalidade, o saldo poderá ser destinado à abertura de créditos adicionais para outros fins. Artigo 6. Do equilíbrio das contas públicas. Na elaboração da lei orçamentária e em sua execução, a administração buscará ou preservará o equilíbrio das finanças públicas por meio da gestão das receitas e da despesa dos gastos com o pessoal, da dívida e dos ativos, sem prejuízo do cumprimento das vinculações constitucionais e legais da necessidade de prestação adequada para os serviços públicos, tudo conforme os objetivos programáticos estabelecidos no plano plurianual vigente em 2027. Capítulo 7. Da programação financeira, cronograma mensal de desembolso, metas bimestrais de arrecadação e limitação de empenho. Inciso 1. Integrarão essa programação as transferências financeiras do Tesouro Municipal para os órgãos da administração indireta e desses tesouros, dotações orçamentárias vigentes à limitação de empenho e de movimentação financeira e em montantes necessários à preservação dos resultados fiscais almejados. O Poder Executivo, inciso 2, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo para as providências deste, o correspondente montante que lhe caberá na limitação de empenho na movimentação financeira, acompanhado da devida memória de cálculo. Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as dotações destinadas ao pagamento do serviço da dívida e de precatórios judiciais. Inciso 5. Também não serão objeto de limitação
e movimentação financeira, desde que a frustração de arrecadação de receitas verificada não se afete diretamente as dotações destinadas ao atingimento dos percentuais mínimos de aplicação na saúde e no ensino e as decorrentes de outros no recurso vinculados. Inciso 6. A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução eventual de excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o artigo 31 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000. Inciso 7. Em face do disposto dos inciso 9, 11, 17 do artigo 166 da Constituição, a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o inciso 1º deste artigo também incidirá sobre o valor das emendas individuais eventualmente aprovadas na Lei Orçamentária Anual. Inciso 8. Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto do artigo 65 da Lei Complementar Federal número 101/2000. Inciso 9. A limitação de empenho e movimentação financeira poderá ser suspensa no todo ou em parte, caso a situação de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos seguintes bimestres. Capítulo 8 da despesa com pessoal. Artigo 9. Desde que respeitados os limites e as vedações previstos nos artigos 20 e 22, parágrafo único da Lei Complementar Federal 101/2000, ficará autorizado o aumento da despesa com pessoal para concessão de vantagem ou de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras. Parágrafo 2. Admissão de pessoal ou contratação a qualquer título. Inciso 1º. Os aumentos de despesa de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver: primeiro, prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e os acréscimos dela decorrentes. Artigo 2. Lei específica para as hipóteses previstas no inciso 1 do caput. 3. No caso do Poder Legislativo, sob observância aos limites fixados nos artigos 29 e 29A da Constituição Federal. Inciso 2. Na hipótese de ser atingido no limite prudencial que trata o artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar Federal número 101/2000, a contratação de horas extras fica vedado salvo: primeiro, no caso do disposto no inciso 2 do inciso 6 do artigo 57 da Constituição Federal. Segundo, nas situações de emergência e calamidade pública. Terceiro, para atender às demandas inadiáveis da atenção básica da saúde pública. Quarto, para a manutenção das atividades mínimas. Sim? Sim? Aí, 3. Boa noite a todos e a todas. Com relação aos artigos anteriores, quando você estava falando com relação à despesa de contratação, serviço, eu queria esclarecimento. Na verdade, está dizendo que não há possibilidade, por exemplo, de reajuste, tanto de servidor, digamos, salarial e contratação? Qual artigo? Os anteriores, porque você leu tão rápido, e aí isso foi na sequência, e aí depois eu queria um esclarecimento com relação a esse item, que foi os anteriores. Eu acho que deve ter sido uns 2 ou 3 anteriores, que fala relacionado à contratação. Contratação, despesa, alguma coisa. Despesa com pessoal. Isso mesmo. Eu queria um esclarecimento com relação a esse item, se é com relação à questão de que, durante esse processo, não tem despesa, não teria despesa com relação ao aumento dos servidores e servidoras. Queria um esclarecimento com relação a essa pauta. Aqui no inciso 1 diz assim, se for essa que você está perguntando, tá? Concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras. É esse?
Artigo 9, capítulo 1º. Deixa eu ir? Quer falar? Então, aqui, pelo que eu vejo, não fala de não ter reajuste, tá? Aqui fala o aumento de remuneração, mas não está especificando se vai ter, mas aqui não está proibindo. Concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estruturas de carreiras. Você está falando isso com convicção? Não, estou falando o que está aqui. Não, mas que, na verdade, está dizendo que existe a possibilidade, então, de ter o reajuste. Diante do que está aqui, sim. Pela ordem. No artigo 9, aqui está falando que, desde que respeitados os limites e as vedações previstos no artigo 20 e 22 do parágrafo único da Lei Complementar Federal 101/2000, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, emprego e funções ou alteração de estruturas de carreiras. Acredito que está autorizado, mas respeitando os limites e as vedações previstos já nos artigos. Está de forma genérica, né? Não tá afirmando que vai ter um aumento de tanto por cento, não fala nada sobre, né? Não, aqui não tem porcentagem. Só fala que seria possível, mas não tem um compromisso de que esse compromisso vai ser efetivado. É isso? Não tem aqui E como que eu faço para que esteja, por exemplo, um adendo, alguma coisa para falar que, dentro desse período, há uma necessidade de fazer uma avaliação dentro desse orçamento e verificar um ajuste real com relação à questão do dissídio, com relação à defasagem infracional que a gente teve durante esse tempo todo? Aí eu acredito que tem que ser na próxima audiência, desde que venha uma emenda do Executivo. Mas Como que do Executivo? a senhora não quer fazer por escrito uma proposta, Sim. E daí a gente vai apresentar, né? Sim. E daí a gente vai discutir amanhã, daí a senhora coloca de novo, que vai estar para a gente discutir. Pode ser? Então, eu posso Emenda? fazer amanhã? Proposta. Pode fazer a proposta. Faço agora ou posso trazer amanhã mais elaborada? Tem que fazer agora, né, Lu? Então, eu vou trazer amanhã mais elaborado, porque aí eu consigo identificar os índices de infração, eu consigo justificar melhor. Pode ser? Daí a senhora marca o capítulo certinho para poder a gente... Tá bom? Sim. Quarto, para a manutenção das atividades mínimas das instituições de ensino. Quinto, nas demais situações de relevante interesse público devida expressamente autorizados pelo chefe do Poder Executivo. Capítulo 6 dos novos projetos. Artigo 10. A lei orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiveres adequadamente atendidos os em andamentos e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público. Primeiro, a regra constante do caput aplica-se no âmbito de cada fonte de recurso conforme vinculações legalmente estabelecidas. 2. Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja alocação de recursos orçamentários esteja compatível com os respectivos cronogramas físicos financeiros pactuado e em vigência. Capítulo 5. Do estudo de impacto orçamentário e financeiro. Artigo 11. Para os fins do disposto no artigo 16 do inciso 3 da Lei Complementar Federal número 101/2000, consideram-se irrelevantes as despesas com aquisição de bens ou serviços e com realizações de obras e serviços de engenharias até os valores de dispensa de licitação estabelecidos, respectivamente, nos incisos 1 e 2 pelo Governo Federal, com base no artigo 182 da referida lei. Capítulo 6. Do controle de custo. Artigo 12. Para atender ao disposto no artigo 1º e da Lei Complementar número 101/00, os chefes do poderes executivos e legislativos adotarão providências junto aos respectivos setores de contabilidade e orçamento para com base nas despesas liquidadas para apurar os custos e avaliar os resultados das ações e dos programas estabelecidos e financiados com recursos dos orçamentos.
Parágrafo único. Os custos apurados e os resultados dos programas financiados pelo orçamento serão apresentados em quadros anuais que permanecerão à disposição da sociedade em geral e das instituições encarregadas do controle externo. Capítulo 7. Da transferências de recursos a pessoas físicas e pessoas jurídicas do direito público e privado. Artigo 13. Observadas as normas estabelecidas pelo artigo 26 da Lei Complementar Federal número 101/2000, para dar cumprimento aos programas e às ações aprovadas pelo Legislativo na Lei Orçamentária, fica o Executivo autorizado a destinar recursos para cobrir direto ou indiretamente necessidades de pessoas físicas, desde que em atendimento à recomendação expressa de unidade competente de administração. Parágrafo único. De igual forma ao disposto no caput deste artigo, tendo em vista o relevante interesse público envolvido e de acordo com o estabelecido em lei, poderão ser destinados recursos para a cobertura de déficit de pessoa jurídica. Artigo 14. Será permitida a transferência de recursos às entidades privadas sem fins lucrativos por meio de auxílios, subvenções ou contribuições, desde que observadas as seguintes exigências e condições, dentre outras existentes, especialmente as contidas na Lei Federal número 4320/64 e as que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo. 1. Apresentação de programa de trabalho a ser proposto pela beneficiária ou a indicação das unidades de serviço que serão objeto dos repasses concedidos. 2. Demonstrativo e parecer técnico evidenciando que a transferência de recursos representa vantagem econômica para o órgão concessor em relação à sua aplicação direta. 3. Justificativa quanto ao critério de escolha do beneficiário. 4. Em se tratando de transferência de recursos não contemplada inicialmente na lei orçamentária, declaração quanto à compatibilização e adequação aos artigos 15 e 16 da Lei Complementar Federal, número 101/2000. 5. Vedação à redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades congêneres ou não. 6. Apresentação de prestação de contas e recursos anteriormente recebidos nos prazos e condições fixados na legislação e inexistência de prestação de contas rejeitada. 7. Cláusula de reversão patrimonial válida até a depreciação integral do bem ou amortização do investimento constituído garantia real em favor do concedente em montante equivalente aos recursos de capital destinado à entidade cuja execução ocorrerá caso se verifique desvio de finalidade ou aplicação irregular dos recursos. Inciso 1º. A transferência de recursos a títulos de subvenções sociais nos termos da Lei Federal 4320, de 17 de março de 1964, atenderá às entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde, educação ou cultura. Inciso 2. As contribuições somente serão destinadas às entidades sem fins lucrativos que não atuem nas áreas de que trata o parágrafo 1º desse artigo. Inciso 3. A transferência de recursos a títulos de auxílios previstos no artigo 12, inciso 6, da Lei 4320, de 17 de março de 1964, só poderá ser realizada para entidades privadas sem fins lucrativos e desde que seja de atendimento direto e gratuito ao público. Artigo 15. As transferências financeiras e outras entidades da administração pública municipal serão destinadas ao atendimento de despesas decorrentes da execução orçamentária na hipótese de insuficiência de recursos próprios para sua realização. Parágrafo único. Os repasses previstos nesse caput serão efetuados em valores decorrentes da própria lei orçamentária anual e da abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais, autorizados em lei, e dos créditos adicionais extraordinários. Artigo 16. As disposições do artigo 12 e 13 desta lei serão observadas sem prejuízo do cumprimento das demais normas da legislação federal vigente, em particular da lei número 13019, de 31 de julho de 2014, quando aplicáveis aos municípios. Parágrafo único. Nos termos do artigo 45(2) da Lei Federal número 13019 de 2014, somente será autorizado o pagamento de servidores públicos
com recursos vinculados à parceria se estiverem regularmente formalizados e nas hipóteses previstas em lei municipal específica. Artigo 17. Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas de competência de outros entes da Federação, se estiverem firmados os respectivos convênios, ajuste ou congêneres, se houver recursos orçamentários e financeiros disponíveis e haja autorização legislativa dispensada, esta no caso de competências concorrentes com outros municípios e com o Estado e com a União. Capítulo 8. Das alterações nas legislações tributária e da renúncia de receitas. Artigo 18. Nas receitas previstas na lei orçamentária poderão ser considerados os efeitos das propostas de alterações na legislação tributária, inclusive quando se tratar de projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal. Artigo 19. O Poder Executivo poderá enviar à Câmara Municipal projetos de lei dispondo sobre alteração na legislação tributária, especialmente sobre, primeiro, instituição ou alteração da contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Segundo, revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos do serviço prestado. 3. Modificação das legislações do imposto sobre serviços de qualquer natureza, imposto sobre a transmissão intervivos de bens imóveis e de direitos a eles relativos, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana com o objetivo de tornar a tributação mais eficiente e justa. 4. Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, arrecadação dos tributos municipais, objetivando a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, além da racionalização de custos e recursos em favor do município e dos contribuintes. Artigo 20. A concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, só serão promovidas se observadas as exigências do artigo 14 da Lei Complementar Federal número 101/2000, devendo os respectivos projetos de lei serem acompanhados dos documentos ou informações que comprove o atendimento do dispositivo no caput referido dispositivo, bem como do seu inciso 1 ou 2. Capítulo das disposições finais. Artigo 21. Com fundamento no inciso 8 do artigo 165 da Constituição Federal, no artigo 174 da Constituição Estadual e nos artigos 7 e 43 da Lei Federal número 4320, 17 de março de 1964, a Lei Orçamentária de 2027 conterá autorização para o Poder Executivo proceder à abertura de créditos suplementares e estabelecerá as condições e os limites a serem observados. Artigo 22. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2027 e em créditos adicionais e em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições mantida a estrutura funcional e programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos, os objetivos, os indicadores e as metas, assim como o respectivo detalhamento por grupos de natureza de despesa e por modalidade de aplicação. Parágrafo único. A transposição, a transferência ou o remanejamento não poderão resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária de 2027 ou em créditos adicionais, podendo haver excepcionalmente adequação da classificação funcional e do programa de gestão, manutenção e serviço do município ao novo órgão. Artigo 23. As proposições legislativas e as emendas apresentadas ao projeto de lei orçamentária que direta ou indiretamente importam ou autorizem diminuição de receita ou aumento de despesa do município deverão estar acompanhadas de estimativa desses impactos no exercício que entrarem em vigor e nos dois subsequentes, conforme dispõe o artigo
16 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Inciso 1º. Na hipótese de criação ou ampliações de ações governamentais, as proposições ou emendas deverão demonstrar, primeiro, sua compatibilidade com o plano plurianual e a respectiva lei de diretrizes orçamentárias. Segundo, que não serão ultrapassados os limites legais sobre os gastos com pessoal. Inciso 2º. No caso de emendas que importem redução total ou parcial de dotações proposta no projeto de lei orçamentária, a demonstração de que deverá trata o caput deverá, primeiro, deixar evidente que normas superiores sobre vinculações de receitas constitucionais e legais não deixarão de ser observadas. Segundo, em que a prestação de serviço obrigatório pelo município e o pagamento de encargos legais não serão inviabilizados. Terceiro, o somatório dos valores das emendas parlamentares individuais de caráter impositivo que vierem a ser aprovadas na lei orçamentária não poderá exceder o limite expressamente determinado pelo artigo 175, inciso 6, da Constituição do Estado de São Paulo. Artigo 4. Em face do dispositivo no artigo 166 do inciso 14 da Constituição, e uma vez publicada a lei orçamentária para 2026, identificada pelo chefe do Executivo, individuais de execução obrigatórias serão adotadas as seguintes medidas com o objetivo de solucionar essas pendências. Primeiro, nos primeiros 30 dias após a publicação da lei orçamentária, o prefeito indicará e especificará à Câmara Municipal os impedimentos de ordem técnica identificados. 2. A Câmara Municipal decidirá, por meio da mesa diretora e consultados os autores das emendas, se fará mudanças no seu conteúdo e encaminhará ao Executivo no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação proposta para sanar os impedimentos apontados ou, se entender que esses serão descabidos, deverá se abster-se dessa providência. 3. Recebidas as propostas, o prefeito deverá, no prazo de 15 dias úteis, apresentar à Câmara Municipal o projeto de lei propondo as modificações solicitadas pelo Legislativo ou, se entender serem legais ou descabidas as modificações, recusará as propostas e apresentará as seguintes fundamentações de ordem técnica ou jurídica. 5. Se as medidas estabelecidas no artigo 4 se revelarem infrutíferas, ficará a cargo do Executivo avaliar se os impedimentos de ordem técnica comportam a solução por meio dos mecanismos legais que regem os orçamentos públicos e, se julgarem viável essa opção, aplicar-se-á o disposto no inciso 6. 6. Esgotadas sem sucesso as possibilidades de que tratam os artigo 4 e 5, as emendas parlamentares individuais aprovadas perderão automaticamente o caráter obrigatório de execução na forma determinada pelo artigo 166-A 13 da Constituição, podendo seus recursos ser utilizados para a cobertura de créditos adicionais autorizados na lei orçamentária ou em lei específica. Artigo 24. Os créditos consignados na lei orçamentária de 2026, originários das emendas individuais apresentadas pelos vereadores, serão utilizados pelo Poder Executivo de modo a atender a meta física do referido projeto ou atividade. Independente de serem utilizados integralmente os recursos financeiros correspondentes a cada emenda. Parágrafo único. No caso das emendas que tratam o caput deste artigo e na hipótese de ser exigida nos termos da Constituição e da legislação infraconstitucional, autorização legislativa específica, sua execução somente poderá ocorrer mediante a existência do diploma legal competente. Artigo 25. As informações gerenciais e as fontes financeiras agregadas nos créditos orçamentários serão ajustadas diretamente pelos órgãos contábeis do Executivo e do Legislativo para atender às necessidades da execução orçamentária. Artigo 26. A Câmara Municipal elaborará a sua proposta orçamentária e a remeterá ao Executivo até o dia 31 de agosto de 2026. Inciso 1º.
O Executivo encaminhará à Câmara Municipal até 30 dias antes do prazo fixado no caput os estudos e as estimativas da Receita para os exercícios de 2025, 2026, inclusive da Receita Corrente Líquida, acompanhado das respectivas memórias de cálculo, conforme estabelece o artigo 12 da Lei Complementar Federal, número 101/2000. Inciso 2. Os créditos adicionais lastreados apenas em alunação de dotações do Legislativo serão abertos pelo Executivo, se houver autorização legislativa, no prazo de 3 dias úteis, contando da solicitação daquele poder. Artigo 27. Não sendo encaminhado o autógrafo do projeto de lei orçamentária até a data do início do exercício de 2027, fica o Poder Executivo autorizado a realizar proposta orçamentária até a sua conversão em lei na base de 1/12 de cada mês, observado na execução individualmente o limite de cada dotação proposta. Primeiro, enquanto perdurar a situação descrita no caput, a parcela de cada duodécimo não utilizará em cada mês será somada ao valor dos duodécimos posteriores. 2. Considerar-se-á a antecipação de crédito à conta da lei orçamentária e a utilização do recurso autorizada neste artigo. 3. Na execução das despesas liberadas na forma deste projeto, na forma deste artigo, o ordenador de despesa deverá considerar os valores constantes no projeto de lei orçamentária de 2027 para fins de cumprimento do artigo 16 da Lei Complementar Federal número 101/2000. 4. Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude de emendas redutivas ou supressivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária ao projeto de lei orçamentária no Poder Legislativo, bem como pela aplicação do procedimento previsto neste artigo, serão ajustados excepcionalmente por créditos adicionais e suplementares ou especiais do Poder Executivo, cuja abertura fica desde já autorizada logo após a publicação desta lei orçamentária. 5. Ocorrendo a hipótese deste artigo, as providências de que tratam os artigos 7 e 8 serão efetivadas até o dia 31 de janeiro de 2027. Artigo 28. O Poder Executivo providenciará o envio exclusivamente em meio eletrônico à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado em até 30 dias após a promulgação da Lei Orçamentária de 2027, demonstrativos com informações complementares detalhando a despesa dos orçamento fiscal e da Seguridade Social por órgão, unidade orçamentária, programa de trabalho e elemento de despesa. Artigo 29. Para efeito de comprovação dos limites constitucionais nas áreas de educação e da saúde, serão consideradas as despesas inscritas em resta a pagar em 2026, que forem pagas até 31 de dezembro do ano subsequente. Artigo 30. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Prefeitura do município de Jandira, em 28 de abril de 2026, Henri Hajime Sato, prefeito municipal, Ricardo Antônio Ribeiro, secretário municipal de governo designado. Pronto, senhor presidente. O projeto está à disposição e discussão para apresentação de proposta por parte dos interessados. Doutora Inês. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos aqui presentes. Eu sou Inês, estou secretária da Mulher e Igualdade Racial do município de Jandira e queria pedir a atenção dessa Casa Legislativa. Sabemos que estamos num momento de contenção de despesas, de racionalidade de gastos, e não poderia vir aqui diante dos dados que todos vocês estão acompanhando dia a dia sobre a escalada do aumento de violência contra as mulheres cis, mulheres trans do nosso Brasil, e Jandira não fica longe disso.
nós temos um orçamento bastante apertado, designado só para a secretaria, que é de R$ 1.400.000, onde 90% desse valor se destina exclusivamente a gastos com pessoal. E aí, o que a gente sabe? Que a gente tem a possibilidade do trabalho transversal. O que a gente vem trazer de propostas e pedir o apoio desta Casa Legislativa, que nos ajude com as propostas dentro das ações para o combate da violência contra a mulher no município, do combate do empoderamento, do combate de formação para as mulheres na questão da saúde, de esportes, de ação social, que a gente trabalhe transversalmente. Nós não estamos pedindo novos valores para a pasta da mulher. Nós estamos pedindo que, dentro das políticas, do que está programado dentro de cada uma das nossas secretarias, que seja destinado um trabalho para as mulheres negras, para a educação de letramento racial, para a questão da saúde para as mulheres. E isso é possível e isso tem legitimidade legal. Não vai onerar o município, por quê? Porque já vai trabalhar com a previsão orçamentária de cada pasta. Então, assim, nós não temos repasses do governo federal nem do governo estadual obrigatório para a política para as mulheres, igualdade racial e diversidade no município de Jandira, mas nas pastas de desenvolvimento social, nas pastas de saúde, nas pastas de educação, nós temos esse repasse específicos. Só um exemplo, a título de exemplo. Foi estabelecido agora pelo presidente Lula o protocolo para ser aplicado da educação na questão da promoção da igualdade racial, do combate ao racismo e na questão de gênero na educação municipal. Ou seja, o município de Jandira já recebe o Fundeb. Se nós tivermos um programa que inclua essa educação de forma dentro de um projeto, que nós temos até o projeto, com valores, tudo, para apresentar, e a educação também trabalha conosco nesse sentido, em parceria, o que vai acontecer? Vem o repasse do governo federal. Então, nós já temos um valor hoje no nosso orçamento e teremos a possibilidade de angariar um valor a mais, porque já existe essa previsão no orçamento federal para 2027. Então, nós não vamos ter um acréscimo de valores. Só que isso precisa estar estabelecido na regra da transversalidade nessa LDO. Se possível, amanhã eu trago por escrito para vocês, mas preciso que vocês analisem com cuidado. Por quê? Porque, para a diversidade, nós não temos nada de políticas públicas para a diversidade. Nós estamos no mês da diversidade e a gente não consegue fazer a questão do tratamento de hormonização, a questão psicológica, a questão do combate à homofobia, lesbofobia e transfobia. E a gente sabe que nós temos uma população aqui no nosso município da diversidade bastante representativa, e a gente precisa ter políticas públicas voltadas para ela. E, dentro da pasta do desenvolvimento social, já existem recursos federais que são repassados para nós para serem aplicados para a população na diversidade. Só que, como nós não apresentamos, aí nós que eu digo, seja o legislativo e o próprio executivo não apresenta nada de efetivo de políticas públicas, esse dinheiro volta para o governo federal. Não é gasto nem o desenvolvimento social. Então, nós estamos perdendo recursos no CREAS, no CRAS, na própria educação e na saúde, para a população LGBTQIA+, que a gente não tem políticas públicas. Então, é essa tensão que a gente veio até aqui para que a gente faça essa análise, que a gente faça
essa redistribuição de valores, trabalhando em conjunto entre as secretarias. Eu sei que o cobertor é curto, mas que dá para a gente distribuir, se juntar mais, para que a gente consiga passar por esse momento de retenção de despesas. Fico por aqui, só pedindo atenção, pensando nos nossos servidores. A gente precisa valorizar o profissional que atende o nosso munícipe. Muito obrigada. Obrigado, doutora Inês. Mais alguém? É isso mesmo, doutora? Pode usar o microfone, doutora. É que a gente ouviu a questão, a gente entendeu que alguns serviços serão terceirizados. A gente entendeu também que haverá um reajuste nos valores de impostos e taxas, que precisa mesmo, por causa de muito tempo sem reajuste. E aí a gente viu que tem a questão de terceirização de serviços. Não foram designados quais serão terceirizados, mas a gente viu a questão de repasses. Então, se amanhã vocês puderem estar falando na audiência pública quais são esses serviços, para a gente ter uma ideia também, se a gente se inclui também dentro das políticas próprias da nossa secretaria, se a gente se inclui nesses repasses também de terceirização. Porque parece que não, mas a gente atende um número muito grande de mulheres em situação de violência dentro da nossa secretaria. E a gente, conseguindo fazer esse trabalho em conjunto de esportes, por exemplo, eu já conversei com o secretário Bel, mas trazendo para vocês, olha, uma zumba, uma biodança, que já tem trabalho no nosso município, acho que agregando para o grupo dessas mulheres que são atendidas lá, e até o vereador Cleiton já mandou até um requerimento nesse sentido, é importante. Então, assim, eu não preciso de mais dinheiro, eu preciso que seja adaptado. Igual tem o samba rock, tem a dança na cultura, que o que é contemplado, por exemplo, dos projetos na cultura, que sejam designados para a Secretaria da Mulher e Igualdade Racial e Diversidade, porque esse dinheiro já vai ser pago, já está sendo desembolsado e vai continuar sendo desembolsado. E aí, quando a gente fala de terceirização, pensar nesse sentido também. Então, se vocês puderem estar falando para a gente, é importante, tá? Obrigada. Obrigado, doutora Inês. Mais alguém? Vereador Cleiton, por favor. Boa noite. Não dei boa noite antes, né? Eu agradeço pela participação, doutora. Inclusive, já estou estudando um requerimento pensando justamente nisso. Aí teria que ter uma comunicação entre a Secretaria da Mulher e as outras pastas. Qual que é a ideia do requerimento? Depois, vou até pedir um auxílio da senhora, solicitando, por exemplo, se a mulher que sofreu violência, ela ter uma garantia que ela consiga uma hidroginástica, uma zumba, ou as atividades de cursos dentro da prefeitura, que garanta que ela consiga fazer esse curso, mas, lógico, depois que ela passa por um acompanhamento psicológico, que ela se sentir segura também, que a gente sabe que muitas das vezes que as mulheres sofrem uma violência, ela ainda se sente insegura de praticar alguma atividade física, até fazer cursos. Mas a ideia é o quê? Assim que ela estiver preparada, já garantir isso na prefeitura, para ela poder fazer seu curso, sua prática de atividade física. Então, eu já estou pensando em fazer um requerimento nesse sentido, e eu até peço uma ajuda da senhora para a gente formalizar certinho. Só complementando, nesse sentido, que também a proposta nossa está vindo ao encontro do que a gente tem pensado lá na secretaria,
Mauá é uma cidade que conseguiu fazer isso. A Cida, que é a secretária da Mulher em Mauá, junto com o prefeito lá e a Câmara também, que foi muito importante, conseguiram montar essa transversalidade. Então, assim, não é que a Secretaria da Mulher vai mandar nas outras secretarias, mas isso que o senhor falou, que o esporte, tenham vagas para essas mulheres, seja na ginástica, no futebol, na hidroginástica, no teatro, por exemplo. Muitas gostariam de fazer o curso de teatro, mas elas precisam disso. Por exemplo, dos cursos que tem 100 vagas, que 5, 10, 15 sejam já designadas, quando abre a inscrição, que sejam designadas para que a gente possa fazer essa indicação. Então, se vocês puderem, se o senhor puder olhar essa questão junto com os colegas da cidade de Mauá, vai ser muito importante. Mauá tem bem isso já que está funcionando e que, para nós, seria muito importante. Muito, que, inclusive, é o pensamento do curso que tem... Do curso, não, do encontro que nós tivemos quanto gestoras públicas nacionalmente, das mulheres, nesse sentido, de fazer nas cidades esse fortalecimento dessa rede transversal de serviços. Por quê? Porque aí na saúde, seja na saúde de saúde mental, por exemplo, a gente precisa muito desse suporte psicológico e psiquiátrico para essas mulheres mesmo. Então, vai ser muito importante. Agradeço muito isso. Fica aqui só a sugestão de vocês olharem para Mauá, que vai ajudar muito nessa proposta. Alguém mais? Eu quero agradecer a doutora Inês, agradecer as companheiras que trabalham na Secretaria da Mulher. Parabéns pelo trabalho que a senhora vem fazendo com essas mulheres da cidade de Jandira. A senhora está bem colocada lá e está atendendo as nossas mulheres da cidade. Parabéns pelo trabalho. Vereador Cleito, é isso? Vereador Marquinho? Amanhã, lembrando, amanhã, segunda audiência, às 18 horas. Não perca. E não tendo mais nada a se tratar, 19/12, dou como encerrada a audiência pública da cidade de Jandira.